Capítulo 9. Vencendo o abismo. As naves se engravam bem juntas, como que amedrontadas, na esteira de nau piloto. E quando o disco do sol começou a remontar o horizonte, em todas elas os homens se prostraram, rendendo culto à luz. Com elas as tradições religiosas sobreviviam à extinção da quarta raça. Retirado dos arquivos do mosteiro de Aztlan, conduziam preciosos documentos gravados em lâminas de ouro e calco. Metal amarelo, semelhante ao ouro, de muitas e variadas utilizações entre os atlantes, contendo o resumo dos conhecimentos das coisas sagradas, a origem do mundo, a história da quarta raça e dos 7 povos que a formavam, as regras e os ritos do culto atlante, para o intercâmbio com o mundo espiritual e os seus porta-vozes, os conhecimentos sobre as artes, a agricultura, a fundição de metais e a produção de objetos de uso, a construção de naves para as grandes e as pequenas rotas, o levantamento de edifícios e monumentos, o sistema de comunicações rápidas entre lugares distantes, o giro dos astros, suas conjunções e efeitos na vida humana. Enfim, todos os conhecimentos até aquela data incorporados pela humanidade terrestre. Essa documentação vinha acondicionada em arcas de madeira de lei, recobertas de metal e empilhadas no porão da nave piloto, onde estavam Astério e Morevana, bem como o piloto-mor da esquadra. A rota que levavam não lhes era totalmente desconhecida. Várias migrações anteriormente já houvera, de povos atlantes para a colonização de terras situadas ao norte da África e no Oriente, como já dissemos atrás. Porém, aquela era a primeira vez que se engravam muitas naus para sudeste, com a finalidade que tinham. Os pilotos recebiam instruções da nave de vanguarda e seguiam nos rumos determinados, sem saber para onde. Mas os sacerdotes o sabiam, e seus olhos não se apartavam muito tempo de um ponto fixo à frente. Enquanto a navegação prosseguia, na câmara principal, de espaço a espaço, se reuniam e concentravam para ouvir as instruções transmitidas por Xelu, o guia invisível. Naquela noite, após a cerimônia do culto à luz, ele disse: "Segue neste rumo, e haverá salvação para todos. Orai agora ao Grande Espírito, porque neste mesmo instante em que vos falo, o solo de vosso país submerge no oceano encapelado, e milhões de seres aflitos de vossa raça encontram a morte. Não ouvis, porventura, os brados dos que se afogam? O rugido das águas invadindo as terras? O solo se fende em vários lugares, formando abismos insondáveis e colunas de fogo. Pedras e fumo sobem para os céus e depois retornam, destruindo campos e cidades e regiões extensas, enquanto a água do mar que penetra nos abismos levanta turbilhões de espuma, de cinzas e de vapores mortíferos. Não os sentis? A atmosfera abrasa por toda parte, queima os pulmões dos que respiram, e o sol desaparece, escondendo-se por detrás de nuvens espessas que cobrem o firmamento. E tão baixas elas estão que a pressão esmaga os corpos humanos no chão. Não há mais salvação para ninguém, e os homens que prevaricaram e desprezaram seu Deus estão sendo agora aniquilados. Não ouvis os seus clamores desesperados? Glorificai, pois, o Senhor da luz, que vos reservou para a tarefa tão grandiosa, livrando-vos da morte triste, e singrai nas vossas naus com confiança, porque nova vida vos espera em regiões pacíficas, onde a maldade humana não se entronizou, e as verdades do Espírito devem ser semeadas com amor, como quem semeia o trigo sagrado. A voz calou-se, ao mesmo tempo em que vinha de fora um chamamento urgente. "Venerável Astério, acode-nos!" gritava o piloto-mor. "Vinde depressa!" Correndo para fora, os 2 sacerdotes depararam com um espetáculo apavorante. Estava tudo escuro em volta, o céu quase tocando as águas. O oceano espumava e bramia como preso de grande cólera, e as ondas eram altas. Por sobre as águas ecoavam gritos, uivos e lamentos, e vozes aflitas de desespero e pavor, tudo de mistura num só tumulto temeroso de sons.
na esteira dos barcos, muito ao longe, na direção do continente abandonado. O céu estava em fogo e parecia derramar labaredas sobre a terra. Era como se fosse um imenso e abrasador crepúsculo, em que predominavam as cores roxa e amarela. Pairava no ar uma angústia terrível que constrangia os corações, um pavor horrendo que rugia sobre as águas encapeladas. O que estaria acontecendo no continente, onde todos aqueles homens nasceram e viveram, e onde deixaram seus haveres, tradições e seres amados? Essa era a interrogação aflitiva de todas as tripulações. De quem eram aquelas vozes desesperadas, aqueles gritos horríveis que se faziam ouvir sobre as naves, como que a pedir socorro desesperadamente? Da nave piloto, uma ordem foi transmitida rapidamente a todas as outras. Concentrai vossos espíritos no Senhor, e em seguida a voz imperiosa de Astério. Haja o que houver, conservai-vos unidos, e orai ao grande Espírito, a favor dos infelizes irmãos nossos, que estão sendo nessa hora tragados pelos abismos na terra e nas águas. Orai por eles. Em todas as naus, as interrogações cessaram, e os braços se foram levantando em silêncio, trêmulos e suplicantes, acompanhando a prece fervorosa e apavorada. Recebei, Senhor, seus espíritos no vosso regaço misericordioso, sede benevolente pelos seus desvarios, e proporcionai-lhes novas oportunidades nas moradas acolhedoras de vosso reino eterno. E após essa oração piedosa, todos foram se recolhendo em seus corações, com suas próprias dores e angústias, até que o silêncio voltou nas naus, que prosseguiam na sua rota desconhecida. Aos poucos, com o passar das horas, o tumulto no mar foi também serenando, e quando rompeu a manhã seguinte, as águas estavam quase calmas, sempre cobertas por uma espuma rocheada, e formavam como que um grande sulco, uma corrente que arrastava as naus numa direção firme e com incrível rapidez. E assim foi o dia inteiro e a noite seguinte, sob a ansiedade geral e crescente das tripulações. Que corrente era aquela? Perguntavam uns aos outros, e para onde os estava levando com tamanha rapidez? Pela madrugada seguinte, a voz espiritual soou novamente no silêncio da câmara dos sacerdotes. A justiça do grande Espírito se cumpriu. O continente onde os homens da quarta raça nasceram e viveram desapareceu no oceano. Tudo está agora consumado. E acrescentou instruções dizendo: estais sendo conduzidos agora a novas terras, onde espalhareis as sementes das verdades eternas para novos homens. O caminho já se abriu à vossa frente, e no local onde existia o grande penhasco, que chamáveis o Marco do Oriente, a terra fendeu-se e formou-se uma passagem. Por ela o oceano se precipita agora, enchendo a grande bacia mediterrânea, onde muitos povos viverão, para formar o núcleo de uma nova e mais avançada civilização. Depois que transpuserdes a passagem, contai 4 sóis, e a primeira terra que surgir à vossa frente será o vosso destino. Tende fé e confiança, porque a mão poderosa do grande Espírito está sobre vós. E nada vos sucederá de diferente do que está prescrito. Quando as últimas palavras soaram, os sacerdotes se prostraram com as faces no chão, e por muito tempo assim ficaram, demonstrando submissão perfeita à vontade do Senhor. Quando se ergueram, estavam calmos, e nos seus olhos brilhavam a confiança e a decisão mais firmes. Sabiam agora qual destino que os aguardava, e em suas mentes esclarecidas, a visão do futuro se estampava com clareza e nitidez. Levavam consigo a doutrina espiritual verdadeira, privativa da classe sacerdotal, que devia perpetuar-se no mundo para a condução da futura humanidade. E o que lhes competia era transmiti-la com fidelidade, para que a chama da verdade não se apagasse ou desviasse. E agora estavam certos de que poderiam fazê-lo com inteira segurança, porque esta era a vontade do céu. Saindo para fora, Astério ordenou a transmissão da seguinte mensagem a todas as naus. Mensagem curta, porém altamente expressiva. Deus conosco. Conservar a rota.
Estava certo que a paz voltaria a reinar naqueles corações angustiados, imersos em dúvidas e tristezas. Sempre arrastados pela corrente oceânica, quando o disco do sol se pôs no alto, avistaram pela frente o grande penhasco e viram que ele estava agora no lado norte. Para o sul a terra se afastara, formando uma passagem estreita, por onde o oceano se precipitava num imenso fragor. O piloto mor, aterrorizado, correu para Astério gritando: "Venerável senhor, meu espírito está perturbado, apesar de me haver desadvertido. Aterro-me por ver que grande penhasco foi partido ao meio, e formou-se aquela passagem", e apontava com a mão. "Que podeis ver daqui, e para onde as águas estão se precipitando em terrível escachou. Que será de nós?" "Nada temas, mantenha confiança. A mão do Senhor que nos trouxe até aqui, ela mesma nos levará para além deste pélago, até o porto de destino, que ainda está muito ao longe. As naus que permaneçam juntas", recomendou ele, umas atrás das outras, guardando distância para não se chocarem. "Os remadores que tenham mão nos remos, e os pilotos comandem os movimentos. Mande colher as velas, e deixemos que a própria corrente nos conduza." A visão era realmente aterradora. A terra abrira-se naquele ponto, rachando-se, e foi grande parte dela carregada pelas águas irresistíveis, recortando-se de um lado em altíssimas escarpas. Formou-se um corredor estreito, um verdadeiro canal que morria ao sul, em praias baixas, por onde o oceano se engolfava com inaudita violência, apertando-se e rugindo. Para ali foram as naus arrastadas e quase destroçadas pelo escachou e pelo embate violento das ondas. Nas altas cristas espumantes se levantavam como cascas de nozes para deslizarem em seguida pelos dorsos empinados, mergulhando por fim no fundo da voragem. A salvação foi conseguida a poder de remos, e porque soprava um vento contrário à corrente, que vinha do leste, e também porque as naus mantiveram rigorosamente o afastamento ordenado por Astério. A passagem era cheia de escolhos submersos, que os navios superaram. Plínio, o moço, ao seu tempo amigo do imperador Trajano, dizia que se tratava de bancos de areia. Na antiga história de Marrocos, o historiador El Edrisse afirmava ter havido naquele ponto um cataclismo que fendeu o rochedo, tendo o mar atingido a altura de 11 estádios. As lendas da antiguidade grega dizem que Hércules abriu o estreito com seus possantes braços, sendo esta uma de suas mais famosas façanhas. Quando saíram daquele estreito e tormentoso corredor, surpreenderam-se em um largo horizonte, sobre um novo mar, mais calmo, até onde a vista alcançava. Para a esquerda, na direção do norte, viam-se terras muito ao longe, formando penídeas acinzentadas, e à direita quase indistintas, outras mais baixas que a bruma apagava. O piloto mor aproximou-se de novo e reverentemente inclinou-se perante Astério. "Grande é a vossa sabedoria, venerável senhor, e por ela nos salvamos de naufrágio certo." "Enganas-te, piloto. Por mim mesmo nada sei e nem posso, nem jamais cruzei este passo." O grande espírito, com sua mão generosa, guiou e amparou os barcos, e a ele somente devemos nossas vidas. E desviando a atenção para novo motivo, perguntou: "Como achais o mar agora?" "Ainda estamos sendo levados pelas próprias águas, porém muito mais lentamente agora. A corrente está perdendo sua força aos poucos." "Porventura sabes, piloto, para que lugares vamos nesse rumo?" "Segundo creio, venerável senhor, vamos na direção das colônias libanesas e egípcias, formadas desde há muito tempo pelo nosso próprio povo." "Por que supões tal coisa?" "Os astros o indicam, venerável senhor. Há muito tempo atrás, uma expedição comandada pelo semita Cárion, da região de Cuxi, da qual eu fazia parte, atingiu essa costa, e viajamos muitos sóis por terra para alcançar essas colônias. E havia outras para outros lados. E então verificamos como prosperavam as colônias atlantes, que se fixavam fora do continente. Estas duas
como as da costa leste, eram já muito numerosas e ricas de homens e de bens, e mantinham um comércio intenso entre si e com Poseidones. Já conhecias, pois, este mar? Não, venerável senhor. Jamais o vi nem soube que existisse. Onde estavam, pois, as colônias? Não eram marítimas? Estavam às margens do lago Triton, mais para dentro da terra, tomando por base a direção do grande penhasco arrebentado agora pelas águas. Também não havia essa passagem estreita. Muitas vezes cruzei a costa nesse ponto e jamais vi tal passagem. A montanha na certa se fendeu. Sim, justamente, foi pela vontade do grande Espírito. Este mar que tu vês agora e no qual navegamos, formou-se nesses poucos dias, enquanto nos fazíamos a vela em Poseidones. Fomos os primeiros a transpor a passagem e estamos sendo os primeiros a navegar neste mar. Se vós dizeis, Senhor, é porque o sabeis de fonte segura, mas na verdade terríveis coisas estão acontecendo aos nossos olhos. Que deseja saber agora, piloto mor? A corrente ainda nos leva, venerável Senhor, e prestes amainará. E quando estivermos livres dela, que rumo tomaremos nesse mar desconhecido? Não te inquietes, nós te chamaremos à hora oportuna para receber instruções. Podes repousar um pouco agora. Grande chefe, o Senhor colocou à nossa frente nesses dias terríveis. Isso reconhecemos e não duvidamos. E é a vós, venerável Senhor, que devemos nossas vidas e nosso futuro. Louvai ao Senhor nosso Deus e não a mim, que simplesmente executo suas sagradas determinações. O piloto inclinou-se para a frente respeitosamente, mãos espalmadas sobre os joelhos, e em seus olhos se liam a admiração e o respeito mais profundo pelo sacerdote. A leitura deste livro continua no próximo vídeo. Fique com Deus e até breve!